Você claramente é um general de 5 estrelas com um exército de milhões nas mãos, mas foi ordenado a ir para treinamento militar. Os 108 principais artistas do país. Apenas porque alguém decidiu isso. Ajustar-se à atual cultura doentia de efeminados na indústria do entretenimento, para que os jovens da nação do dragão vejam o que realmente é um homem de verdade. É a coluna vertebral do país. Assim, na forma de um programa de variedades, trouxeram essas estrelas para o exército. Mas justo quando você planejava torturar este grupo de galãs, afeminados e jovens. Já no grupo, viu sua atriz premiada, casada há 5 anos. Nossos olhares se encontraram. Seu olhar é profundo como o mar, que contém muito dentro. Emoções que apenas Shen Ouvei pode compreender. Ele sabe como você tem se esforçado. Abandonou sua própria casa pelo bem de todos. Você entende a dor dele. Afinal, foram 5 anos longe dele. Vocês só podiam se comunicar por cartas. Pensando nisso, você tem que baixar a cabeça rapidamente para esconder o pânico nos olhos. Mas o coração está pulando descontroladamente, quase saltando do peito. Foi então que uma voz dissonante soou, reportando ao instrutor. Fui Anji e deu um passo à frente. Com um ar de superioridade, estava prestes a falar. Agora que o tempo está tão quente, você não deveria organizar primeiro para irmos ao dormitório? Duzitem rapidamente concordou. É isso mesmo. Se continuarmos expostos ao sol, podemos ter insolação. Bi-Yunto também concordou timidamente. O spray protetor solar de alguém está quase acabando. Mei-chan. Eu ajustei meu óculos e pedi para ficar em um quarto individual. Deve ter ar-condicionado e água quente. Irem NSHCH foi mais direto. Eu quero uma suíte. O quarto deve ter uma banheira. Minha pele precisa de um banho de leite diário para cuidados. Assim que essas palavras foram ditas, houve um alvoroço na plateia. Até mesmo o soldado que estava de guarda ao lado. Os cantos da boca não puderam deixar de se contorcer. Os comentários na transmissão ao vivo estavam explodindo. O que eu acabei de ouvir? Por que ele não exige uma piscina para o banho de leite? Isso realmente desafiou todas as minhas crenças. Essas pessoas sabem quem são? Onde estamos? Isso é um quartel. Eles acham que estão em um hotel de férias? Diante de uma série de pedidos absurdos. Você não está com problemas. Mas sim, está calmo porque o tempo está quente. Por isso, está desconfortável. Certo? Exatamente. Fui Anji e acenou com a cabeça. Com uma postura orgulhosa, entendeu. O calor realmente é um problema. Sua voz traz uma concordância. Deixe que eu resolva isso. Depois de falar, você se virou e gritou para trás, Liermil, venha. Um soldado com pele escura. Um soldado que parecia ingênuo correu até você. Você disse algo baixinho ao seu ouvido. Liermil ficou perplexo por um instante. Em seguida, correu para o alojamento com um olhar estranho. Ao ver isso, Fui Anji, satisfeito, fez um sinal para trás. Como se dissesse, olhem, eu resolvi. Duzitem imediatamente fez um sinal positivo. Irmão Jie, você é incrível. Bi-Yunto também rapidamente elogiou. Sim, irmão Jie. Daqui para frente, vamos depender de você no programa. Não demorou muito para que Elierniu voltasse correndo. Mas ele estava carregando nos ombros uma enorme e assustadora coisa. Era uma mangueira de alta pressão extremamente pesada, parecida com uma gigantesca piton adormecida, enrolada no ombro de Elierniu. Ao ver essa coisa, o veterano artista do grupo, Zhang Losh, ficou com os olhos arregalados, e ele instantaneamente percebeu o que aconteceria em seguida. Fui Anji também ficou surpreso. Olhando confuso, perguntou, comandante, está se preparando para nos molhar e esfriar um pouco? Você riu friamente e respondeu, você só acertou metade. Eu quero que vocês se refresquem bem, de dentro para fora. Assim que suas palavras foram ditas, você deu um movimento brusco com a mão. Com uma voz poderosa, Shen Shamin e Gonjian conectaram a mangueira de água. Sim. Outros 2 instrutores de postura imponente imediatamente se destacaram. Rapidamente conectaram a mangueira de água. Ao ver isso, o sorriso no rosto de Fui Anji congelou. Senhor, o que você pretende fazer? Você não o ouviu. Mas sim, se dirigiu aos 3 instrutores, fazendo lentamente um gesto para baixo. Então, a grossa mangueira instantaneamente foi preenchida com água de alta pressão, como uma gigantesca cobra irritada, que se ergue rapidamente em um movimento reto. Os artistas estavam completamente apavorados. Fui Anji também percebeu algo. Ele imediatamente gritou,
Você se atreve. Meu pai é do grupo Fuji. Infelizmente, Fuyanji não conseguiu terminar a frase. Uma grossa mangueira de água veio com a força de um trovão. Ele foi praticamente lançado ao ar. Em seguida, a mangueira rugiu como um leão. Sem cerimônia, atingiu todas as estrelas presentes. O local ficou completamente uma bagunça. Os artistas masculinos instintivamente se protegeram e correram. Mas perceberam que estavam cercados por uma parede de água invisível. As artistas femininas gritavam. Eles não estavam com medo de outra coisa, mas sim por causa dos trajes de alta costura que poderiam se sujar e não poderiam ser usados novamente. O chat da transmissão ao vivo explodiu completamente naquele momento. Uau! Isso realmente está jorrando. Esse instrutor realmente não dá a mínima para a aparência. Bom trabalho! Já não gostava daquela mulher há tempos. Deixei-o se exibir. Em contraste, estava o professor Zan. Desde o momento em que o jato de água começou, ele manteve uma postura militar impecável. Com um olhar firme, ele encarava a frente. A água molhou seu cabelo. Mas ele estava firme como uma árvore. Firme como uma árvore. E as várias artistas femininas ao seu redor, embora desalinhadas, mas não havia uma única saída em seus pés. Shen Youvei observava fixamente, com olhos cheios de dúvida e confusão. Mas o que mais havia era orgulho. Este é o homem que eu escolhi. Verdadeiramente bonito em meio ao caos. Nos olhos do diretor Wutong, brilham com uma luz de excitação. Todas as câmeras, Cersei. Precisamos de closes. Os fotógrafos, que estavam hesitantes, ouviram a ordem. Imediatamente pegaram as câmeras e correram. As lentes escuras pareciam uma fila de canos frios, apontadas de todos os lados para os artistas que estavam fugindo. Ao ver as câmeras, os artistas pararam instantaneamente. A lente é a coleira invisível em seus pescoços. Eles não queriam que suas imagens fossem arruinadas. Rugiu por 3 minutos inteiros. Só então você lentamente ergueu a mão. O mundo pareceu ficar em silêncio instantaneamente. Restou apenas o som da água pingando, junto com os pesados suspiros de todos. Você deu um passo à frente da fila. Seu olhar percorreu cada pessoa presente. Agora está fresco? Um silêncio absoluto. Ninguém ousou responder. Vergonha e frio se entrelaçaram em uma mistura de emoções, fazendo com que suas gargantas parecessem estar entupidas. Nesse momento, uma voz clara e forte quebrou o silêncio. O relatório é de Zhang Laoxi. Ele ainda estava em pé, ereto. Seu olhar reluziu com aprovação ao relatar. O instrutor-chefe, Zhang Laoxi, levantou a cabeça. Sua voz era alta e clara. Muito fresco. Você acenou com a cabeça em satisfação. Muito bem. Retorne ao time. Mas nesse momento, uma voz contendo a raiva veio da fila. Eu não aceito ser tratado como uma galinha molhada. Fuyanji. Com o rosto pálido, ele saiu da fila. Você precisa me dar uma explicação. Viemos para participar do programa. Não viemos para ser prisioneiros. Você olhou para ele com um semblante sereno. Foi você quem disse. Está muito quente. Quero me refrescar. Eu satisfaço você. Você tem algo mais com que não está satisfeito? Fuyanji gritou, apertando os dentes. Eu vou reclamar de você. Você acenou com a cabeça. Apontou para um edifício de escritórios não muito longe. Meu escritório é no 3º andar. Tem caneta e papel lá dentro. Você pode escrever uma carta de reclamação. Após dizer isso, o canto dos seus lábios se curvou em um arco frio. Depois de escrever, lembre-se de me entregar pessoalmente. Eu irei lidar com isso. Comer às escondidas. O dos item, que estava atrás na fila, não conseguiu se conter. Ele riu alto. Seu olhar instantaneamente se tornou afiado como uma faca. Ele olhou rapidamente para o lado. Quem está rindo? O sorriso no rosto do dos item congelou instantaneamente. Ele saiu tremendo. Relatório. Sou eu. Você o encarou. Disse palavra por palavra que seriam 100 flexões. Imediatamente. 100 flexões. Para uma estrela que vive em luxo. Não é diferente de uma tortura. Mas ele não se atreve a resistir. A cada mergulho, a palma da mão se pressionava contra a areia, misturada com lama. A sensação de ardor vinha em ondas. Seu olhar se desviou de dos item e varreu cada um presente no local. Desde o primeiro segundo que vocês entraram aqui, sua identidade é apenas uma. E isso é ser recruta. Aqui, as regras que estabeleço são claras. Quem não obedecer será punido. Essas 100 flexões são apenas o começo. Porque a seguir, vocês experimentarão um treinamento mais intenso, punições e humilhações.
Até que vocês me satisfaçam. Depois de falar, você se virou para Chen Xiaoming organizar a fila. Chen Xiaoming imediatamente se aproximou. Começou a comandar aquele grupo desorganizado de artistas. Ding Jian chegou ao seu lado. Ele sussurrou para o chefe. Não é arriscado fazer isso? E se assustarmos as pessoas e elas forem embora? Seu olhar estava fixo na fila. Você e eu sabemos. O público lá fora sabe muito pouco sobre nosso uniforme militar. Eles acham que vestir o uniforme e correr alguns 5 quilômetros, gritar alguns slogans é ser soldado. Eu quero que eles saibam o que é verdadeira habilidade. Quando a flecha afundou, ele entendeu o que você queria dizer, mas fazer com que esses galãs jovens e afeminados se tornem verdadeiros soldados. Isso é possível? Você não explicou mais. Olhando a fila já formada, continuou dando ordens. Viram as caixas atrás de vocês? Todos se viraram. Viram que havia duas caixas não muito longe? Uma delas é preta. A caixa preta é usada para colocar suas coisas bagunçadas e não essenciais. A caixa branca é usada para guardar seus itens de higiene pessoal e roupas para troca. Agora, dou a vocês 5 minutos para reorganizar a bagagem. Após 5 minutos, todas as caixas pretas foram entregues. Armazenamento unificado. Os artistas clássicos estavam completamente perplexos. Que brincadeira é essa? As malas deles. Qual delas não está completamente cheia? Minutos não são suficientes. A mais desesperada é a atriz do outro lado. Quando ouvimos que os cosméticos também precisavam ser entregues, algumas jovens artistas, seus rostos instantaneamente ficaram pálidos. Não pode ser, os cosméticos também vão ser confiscados? E como vamos aparecer diante das câmeras? Acabou, acabou. Meu rosto sem maquiagem não pode ser visto. O diretor e a equipe do programa não cumpriram o combinado. Em comparação com a crise deles, a calma do Shen é muito mais perigosa. Com um sorriso confiante no rosto, o tempo passava minuto a minuto. Apenas organizar e entregar esses itens proibidos levou quase 1 hora e meia. No campo de treinamento, Chen Xiaoming olhou para o relógio militar em seu pulso. Suas sobrancelhas já estavam franzidas. As reclamações desses estrelas já superou seriamente suas expectativas. Sua paciência finalmente se esgotou. Chen Xiaoming respirou fundo e gritou: todos, atenção! Um grito de raiva fez o barulhento campo de treinamento ficar em silêncio instantaneamente. Todos pararam suas ações. Todos o olharam simultaneamente. Levantem as caixas brancas à sua direita. Corram para dentro do alojamento. Imediatamente, Chen Xiaoming parecia um líder forte. Ao dar a ordem, todos despertaram como se estivessem em um sonho. Correu em direção ao alojamento. O prédio do alojamento logo estava à vista. Chen Xiaoming apontou para o andar de cima. Anunciou sem expressar emoções. O segundo e o terceiro andares são os alojamentos masculinos. O quarto andar é o alojamento feminino. Está dispensado. Assim que ele terminou de falar, as estrelas femininas aqui pareciam um barril de pólvora aceso. Instantaneamente, explodiu. Uma estrela gritou: o que está acontecendo? Nós estamos morando no mesmo prédio que os meninos. Como isso pode ser? Isso é extremamente inconveniente. Outra atriz também ficou furiosa. O que vamos fazer para nos lavar e usar o banheiro? Não temos nenhuma privacidade. Se não concordarem, precisamos de um novo prédio. Neste momento, uma voz fria veio das costas da multidão. O que está acontecendo? Você franziu a testa e se aproximou. Com o queixo erguido, com confiança, começou a se dirigir ao comandante. Nós, as artistas femininas, não podemos morar no mesmo prédio que os artistas masculinos. Seu olhar se fixou nele, sem emoção. Não gosto. Não aceito, disse Do Qian de uma vez só. Com muito ímpeto, nós, as garotas, precisamos de privacidade. Os meninos moram em um prédio. Como podemos garantir nossa privacidade? Ele enfatizou propositadamente as palavras privacidade. Você o encarou, palavra por palavra. Então você acha que os homens lá embaixo vão aproveitar que vocês não estão prestando atenção e vão se esgueirar até o quarto andar para olhar para vocês? Assim que terminou de falar, o ambiente ficou em silêncio. A expressão no rosto de Do Qian congelou instantaneamente. Ele de repente se deu conta. Instintivamente se virou para olhar. Apenas viu os artistas masculinos ao redor, seja os veteranos ou os galãs jovens. Neste momento, estavam com uma expressão extremamente insatisfeita olhando para ele.
Não era isso que eu queria dizer. Du Qian rapidamente se defendeu. A voz dela estava um pouco desafinada. As palavras foram muito exageradas. Ofendeu todos os homens. Ele rapidamente ajustou sua expressão. Forçou um sorriso que achava adequado. Olhou para os artistas masculinos ao redor. Em seguida, virou-se para você. Disse que estávamos morando no mesmo prédio. Higiene, descanso e várias coisas seriam muito inconvenientes. Esse é apenas um pedido razoável. Isso não é aceitável? Ele sorriu friamente por dentro. Isso é um programa de variedades. Gravado o tempo todo. Você, um instrutor principal. Se não concordar com esse pedido razoável, eu tenho maneiras de direcionar a opinião pública contra você. Você o olhou sem expressão. O alojamento feminino é no quarto andar. Há uma porta de ferro na entrada da escada que leva do terceiro ao quarto andar. Durante o descanso, será trancado. Exceto pela instrutora. Qualquer homem, incluindo nós. Não podemos subir sem ordem. Sua voz hesitou um pouco. Seu olhar caiu sobre Du Qian como se fosse uma substância. Com sua coroa. Ou você planeja descer sem roupa? O rosto de Du Qian instantaneamente ficou vermelho. Isso é um ataque pessoal. Cale a boca, sua voz é como um trovão. Ecoou nos ouvidos de todos. Du Qian apenas sentiu uma pressão invisível se aproximando. Suas pernas fraquejaram. Por um momento, ela recuou um passo. Quase desabou no chão. Você não se deu ao trabalho de olhá-lo. Seu olhar se voltou para os homens estrelas com expressões variadas. Alguém aí quer subir para o quarto andar? Em um instante, todos os artistas masculinos balançaram a cabeça como ondas. Relato, instrutor. De maneira alguma. Não somos esse tipo de pessoas. Muito bem, você assentiu. Seu olhar percorreu toda a sala. Agora, todos devem ir para os dormitórios. Se vocês não querem dormir no campo de esportes. Depois de falar, você se virou e foi embora, deixando para trás uma silhueta fria e dura. Du Qian ficou parada no lugar. Seu rosto ficou de repente pálido e depois vermelho. Por fim, ela foi ajudada por um colega. Entrou no dormitório relutantemente. Mas quando aquele grupo de estrelas entrou no dormitório, todos ficaram atordoados. Byung-Tal gritou exageradamente. Que tipo de brincadeira é essa? Em uma sala de cimento de quase 40 metros quadrados, havia 5 camas de ferro encostadas nas duas paredes. As tábuas das camas eram apenas madeira nua. Não havia nem colchão. Mei Xiong fez uma careta. Essa cama é muito estreita. Se eu me virasse, eu cairia. E nem sequer tem colchão. Como é que se dorme aqui? O professor Yi não disse muito. Ele deixou sua mala. Olhou ao redor. Para ser justo, vindou. Não parece tão ruim. Todos ficaram em silêncio e não ousaram dizer mais nada. Afinal, a reputação dos veteranos ainda é forte. Mas justo quando todos estavam prestes a deitar para descansar, a voz do professor Yi ecoou subitamente no dormitório. Eu aconselho que o melhor é não deitar na cama. Mei Xia não levantou nem as pálpebras. Apenas soltou um resmungo pelo nariz. Continuou deitado na cama descansando. Fuyan Ji, por outro lado, abriu os olhos. Mas olhou para o professor Yi com os olhos semicerrados. Com um leve sorriso nos lábios, como se estivesse sonhando. Será que há uma regra no exército que proíbe sentar na cama fora do horário de descanso? E ainda mais deitar? Se estiver cansado, sente-se um pouco na pequena saída. Aquilo é resistente. Ouvindo isso, alguns jovens deitados, embora não tivessem contestado, também não se mexeram. O cansaço é a melhor desculpa. A atmosfera ficou um pouco mais sábia por um momento. Fuyan Ji de repente soltou uma risada boba. E, sem cerimônias, disse, eu digo, senpai, cuide de si mesmo e está tudo certo. Não há instrutor, deitar não vai fazer o céu desabar. Assim que ele falou isso, o dormitório ficou instantaneamente em silêncio. O professor Bi olhou para ele com um semblante desanimado. Ele não disse mais nada. No outro lado, no dormitório das soldadas, as reclamações estavam quase a ponto de derrubar o telhado. Du Qian liderou a confusão. Meu Deus! Isso é um absurdo! Não temos nenhum banheiro privativo. An Shishu estava tão irritada que chutou a mala para o chão. Embora não saibamos como viver aqui, eu nunca morei em um lugar assim. Qual a diferença disso para estar na prisão? Du Qian usou 2 dedos para apertar a borda da cama nua, como se houvesse algo sujo ali. Nós viemos participar de um programa, não para servir como soldados e sofrer. Ele olhou ao redor.
e viu rostos igualmente preenchidos de descontentamento. Um brilho dourado passou pelos olhos. Do que ajeitou a garganta. Aumentem a voz, irmãs. Não podemos deixar isso para lá. Precisamos nos unir. Protestar coletivamente contra a equipe do programa. Exigir a troca de dormitório. Isso mesmo, vamos protestar. Anshichu imediatamente concordou. Várias jovens estrelas também acenaram com a cabeça. Sentem que precisam lutar por si mesmas. Tratamento justo. De repente, uma voz fria interrompeu. Eu aconselho que vocês não façam isso. Quem falou foi Shen Youvei. Ele estava organizando suas coisas. Du Qian olhou para ele, Shen Youvei, com descontentamento. O que você quer dizer? Você realmente quer morar em um lugar assim? Shen Youvei levantou levemente a cabeça. Ele olhou calmamente para todos ao redor. Eu, claro, também não quero. Mas vocês já pensaram? Aqui é o exército. Sua voz não era alta, mas fez com que a multidão agitada se acalmasse um pouco. Nosso alvo de protesto é a equipe do programa. Mas quem realmente manda é o exército. Shen Youvei continuou arrumando suas coisas. Vocês estão desafiando as regras do exército. Não deixe que as pessoas te subestimem. Se der errado, quem se dá mal somos nós mesmos. Suas palavras caíram como um balde de água fria sobre todos. Ressia, que estava quieta, também falou. A irmã Weivei está certa. Que condições são essas? Quando eu acabei de começar. O lugar onde filmamos é ainda pior que isso. Nem ar-condicionado há. O calor do verão, como em um vapor, não passaram por isso? O Emeilin acenou com a cabeça repetidamente. Eu acho que a irmã Rouca está certa. É para se acomodar com o que chega? Por um momento, as mulheres se dividiram claramente em dois grupos. Lideradas por Du Qian e Anshichu estão o grupo de resistência. A maioria tem poder. Continuam insatisfeitas. O grupo que respeita as regras é liderado por Shen Youvei e Ressia. A lógica é clara. Embora sejam poucos, a lógica é clara. Atitude indiferente. Ambas as partes não cederam. O ar do dormitório estava tenso como um cordão esticado. Uma faísca poderia acender a qualquer momento. Neste momento, um veículo militar com placas especiais parou firmemente em frente ao prédio administrativo da base. A porta do carro se abriu. Duas silhuetas elegantes desceram do carro. A que estava na frente era uma jovem mulher de aparência marcante. Sua postura era ereta, mas seus olhos eram afiados como uma lâmina. Era a capitã Tan Shaolin da equipe de elite Fênix de Fogo. A que a seguia era uma jovem ainda mais bonita e radiante. Também exibia um olhar rebelde. A combatente oficial Ye Kunshin. As duas avançaram rapidamente para dentro do prédio. Conhecendo o caminho, chegaram em frente a uma sala. Tan Shaolin ajustou sua uniformidade. Bateu na porta e anunciou sua entrada. Sua voz ecoou de dentro. As duas mulheres reconheceram a silhueta familiar atrás da mesa. Instantaneamente, ele assumiu uma postura militar impecável. Você levanta a cabeça, olhando para estas duas pessoas à sua frente. Os soldados que você trouxe pessoalmente. Seus olhos também ganharam um toque de suavidade. Sorrindo, você faz um sinal para que eles se sentem. Assim que Tan Shaolin se senta, ela não consegue se conter e pergunta curiosa. Agora, você é o grande general que comanda milhares de tropas. Como você decidiu assumir esse tipo de trabalho? Ye Kunshin também faz uma expressão de descontentamento. Deixar um grupo de celebridades femininas vir ao exército para viver a experiência. Isso não é uma tortura? Você se recosta na cadeira. Sua expressão é tão calma como se fosse uma missão. Qual é o dever principal de um soldado? No coração de Tan Shaolin e Ye Kunshin, elas se levantam de repente. Seus corpos ficam rígidos, e elas obedecem às ordens resolutamente. Você sorri e acena com a mão, dizendo para não ficarem tão nervosas. Dentre os artistas que vieram desta vez, 40 são seus. Há vários que são difíceis de lidar. Aquele garoto, Song Kaifei, já está quase se irritando. Tan Shaolin imediatamente entende. Comandante, o que você quer dizer está correto. Seu olhar cai sobre eles. As soldados precisam de uma instrutora feminina para facilitar as coisas. Quanto às tarefas de treinamento específicas, Song Kaifei irá coordenar com vocês. Foi Tan Shaolin e Ye Kunshin que responderam em uníssono. Seus olhos brilhavam com empolgação. Poder obedecer a você novamente. Para eles, é uma grande honra. Ele acena com a cabeça. Ele aperta o intercomunicador na mesa. Venha ao meu escritório. Em breve, o instrutor Dinji entrou pela porta.
O comandante apontou para Tan Xiaolin e Ye Kunshin. Esta é a instrutora feminina que eu arranjei para vocês. Leve-os para se encontrarem com Song Caifei. Ding Jin acenou com a cabeça e olhou para o relógio. Notifique o novo pelotão que em 5 minutos. No local de reunião abaixo do dormitório. Inesperadamente, o agudo sinal de reunião soou. No dormitório dos soldados homens. Quase no mesmo segundo em que o sinal ecoou. O corpo do professor Bi era como se estivesse todo acionado por um mecanismo de relógio. Ele se levantou abruptamente da cama. Aquilo não era um movimento pensado, mas sim um instinto enraizado na sua essência. Ele vestiu suas roupas com agilidade e saiu rapidamente. Do outro lado não havia esperança. Irritado, ele colocou o travesseiro sobre a cabeça. O que está acontecendo? Ainda vão deixar as pessoas dormir? Ao lado dele, a mulher Yan Jie se levantou devagar. Ela tinha um sorriso frio e desdenhoso no rosto. Seus movimentos eram elegantes, como se estivesse em um quarto luxuoso, escolhendo o terno que usaria no dia seguinte. A cena no dormitório militar também era polarizada. Shen Youvei e Zia quase se levantaram da cama ao mesmo tempo. Eles pularam para fora. Os dois se olharam nos olhos. E ambos viram a seriedade nos olhos um do outro. Eles não disseram nada. Colocaram as roupas e prenderam o cabelo o mais rápido possível. Em seguida, correram para fora do dormitório. No espaço amplo abaixo do dormitório, Shen Shamin, Gong Jian e Li Erniu, os três como 3 torres de ferro, parados sem se mover um milímetro. O professor Yi foi o primeiro a correr, ofegante, mas ainda assim entrou rapidamente na fila. Shen Youvei, Ieze e outros, um a um, vieram correndo, formando automaticamente várias filas tortas. O tempo passava a cada segundo. Cada vez mais pessoas chegavam atrasadas, em grupos de 2 ou 3, discretamente, com expressões de relutância, sem esperança, bocejando, caminhando para frente, com a cabeça baixa e relutante. Fui Yan Jie com as mãos nos bolsos, de maneira lenta e relaxada, como se estivesse inspecionando suas tropas, com um sorriso desdenhoso nos lábios, e o grupo de Du Qian, mais parecendo que estavam desfilando em um tapete vermelho de um banquete, conversando enquanto caminhavam. Ao falarem de algo divertido, não podiam evitar de rir. Quando a última pessoa se posicionou, Shen Shamin levantou o pulso. Olhou rapidamente os números no relógio. 15 minutos e 28 segundos. A voz de Shen Shamin ecoou como um trovão. O legado que todos vocês carregam no coração. Vocês sabem o que significa 15 minutos? Ele deu um passo à frente. O olhar de Rui Li era afiado como uma faca, cortando o rosto de cada um. No campo de batalha. Isso é suficiente para o inimigo realizar um cerco. Suficiente para que suas posições sejam cobertas por fogo de artilharia 3 vezes. Seu peito subia e descia violentamente. Estava claramente furioso. E ainda um ídolo das estrelas. Vocês são apenas um grupo de alvos móveis. A maioria dos artistas foram pegos pela fúria repentina desse trovão. Gritaram em choque. Mais rapidamente, o desprezo começou a crescer no coração de algumas pessoas. É apenas para gravar um programa. Precisam levar isso tão a sério? Realmente se acham uma grande pessoa. Du Qian ainda deu um passo à frente e ficou de pé a noite inteira. Levantou a mão para informar o instrutor. Shen Shamin franziu a testa e disse que exigíamos trocar de dormitório. A voz de Du Qian era clara e alta, sem mostrar medo algum. As condições do dormitório são realmente muito ruins. 10 pessoas espremidas em um pequeno quarto. Não temos nenhum banheiro separado. Ele olhou ao redor. Parecia estar buscando apoio. Estamos aqui para vivenciar a vida militar. Transmitir energia positiva. Não estamos aqui para sofrer. Somente em um ambiente confortável podemos manter nosso melhor estado, para completar o treinamento que vem a seguir. É mesmo? Assim que ele terminou de falar, uma onda de vozes de apoio surgiu atrás dele. Exatamente, o que Yan disse está certo. A também gritou junto com An. Estas condições são muito precárias. Minha pele até ficou alérgica. Se não trocarmos de dormitório, não treinaremos. Sem treino, os olhos de Shen Shamin se estreitaram. Uma aura perigosa emanava dele. No momento em que ele estava prestes a explodir novamente, uma voz calma surgiu, dizendo que não havia problema no dormitório. Então não haverá treinamento. Todos esquecerão-se de si mesmos. Apenas vi que, em algum momento, já estava em pé nos degraus em frente ao prédio. Du Qian viu você. E, na verdade, se sentiu mais confiante. Na opinião dele,
Um líder como você certamente se importa mais com a influência e entende melhor como se adaptar. Então ele ergueu o peito e respondeu em voz alta: Está certo. Acreditamos que nossos pedidos são razoáveis e justos. Todos pensam assim. A multidão atrás deles gritou novamente com firmeza, como se a quantidade de pessoas pudesse se transformar em verdade. Seu olhar passou calmamente por aqueles rostos irados. Então eu entendi. Eu aprovei seu pedido. Aprovou. E do Qian e os outros ficaram perplexos. Foi tão simples. Em seguida, eles exibiram sorrisos de orgulho em seus rostos, trocando olhares de vitória entre si. Viu? Já sabia que seria assim. Diante da popularidade, todas as regras devem se curvar a você. As próximas palavras os fizeram acreditar que a vitória estava garantida. Agora, todos os que acham as condições de hospedagem intoleráveis e que não querem continuar a participar do treinamento, podem imediatamente voltar para descansar. Então você deu a ordem para Shen Shamin, para que ele mandasse todas essas pessoas de volta para o dormitório descansarem. Você enfatizou a palavra dormitório. Shen Shamin, é claro, sabia o que você queria fazer. Uma luz de excitação brilhou em seus olhos, garantindo que a missão seria cumprida. Du Qian e um grupo de descontentes ainda pensavam que realmente os mandariam de volta para descansar. Até podiam imaginar que amanhã poderiam ficar em um hotel 5 estrelas. Mas ao ver as estrelas femininas subindo, alguns artistas masculinos também não conseguiam se manter, e foram todos em direção ao dormitório. Você também não se importou com eles. A fila que antes tinha quase 100 pessoas, de repente foi esvaziada em mais da metade. Restaram apenas cerca de 30 artistas, que estavam sozinhos em pé em um local vazio. O chat também estava uma confusão. Eles cederam tão facilmente. Parece que ainda é um jogo de capital. O desapontamento é dos de cima. Nossa irmã sempre faz pedidos razoáveis, não é? Não coloque rótulos à toa. Parece que o instrutor também não consegue lidar com esses astros que fazem tempestade. Nossa pequena só quer lutar por um ambiente melhor. Qual é o problema? Em meio ao barulho, ninguém percebeu o canto da sua boca. Ele lentamente formou um sorriso cheio de significado. Nesse sorriso, existia uma sensação de caçador avistando a presa, a calma de quem entra na armadilha. Mas esse sorriso foi visto por Shen Ouvei. Ele achou tudo muito engraçado. Esse cara vai começar a mandar de novo. Como era de se esperar. No segundo seguinte, seu grito ecoou na praça. Neste momento, seus olhos se fixaram no restante da multidão. E vocês, querem subir e descansar também? O professor lhe deu um passo à frente, mantendo-se ereto. Relato para o instrutor. Nós obedecemos a todos os arranjos, certo? Você olhou admirado para o professor de artes performáticas. Você sabe que ele serviu no exército quando era jovem. Parece que neste momento, o senso de disciplina, que está cravado nos ossos, foi completamente despertado. No meio da multidão, Fantongo coçou a cabeça. Ele, um pouco ingênuo, começou a falar. Aquele instrutor. Nossas roupas estão cheias de lama e suor. Será que podemos trocar primeiro? Você pode olhar para Shen Shamin. Leve-os ao depósito para pegar os uniformes de treino. A partir de agora, o uniforme de treino é a única roupa que vocês terão. Ao ouvir as 3 palavras uniforme de treino, os artistas presentes, especialmente os artistas masculinos, tiveram os olhos iluminados instantaneamente. Aquilo era um sonho que pertencia aos homens. Quem não tem o sonho de uma vida militar? Shen Shamin se virou e acenou para todos. Todos, vamos nos apressar. Mais de 30 pessoas imediatamente se organizaram, em várias fileiras tortas. Seguiram Shen Shamin correndo em direção ao depósito. Shen Ouvei estava misturado na multidão, esforçando-se para imitar a posição do instrutor à frente. Erga-se e mova os braços. Apenas a maneira como ele corre é um pouco desajeitada. Várias vezes ele quase torceu o pé. Ele não se atreve a reclamar de cansaço. Ele apenas morde os lábios e se esforça para acompanhar o grupo. Você permanece parado no lugar, mas seu olhar continua a seguir aquela pequena figura no grupo, a esforçada e pequena silhueta correndo, observando sua maneira teimosa de não querer ficar para trás. Seu olhar inconscientemente se torna mais suave. Aqueles olhos profundos parecem conter estrelas esmagadas. Uma onda de ternura. Já estamos casados há 5 anos. Sem casamento, sem festa. Nem mesmo contamos a ninguém. Nestes 5 anos, o tempo que você passou no exército é muito maior do que o tempo que você passou ao lado dele.
Você lhe deve uma grande cerimônia de casamento. Deve a ele um status reconhecido por todos. Uma onda intensa de culpa surge em seu coração. Quando este programa de variedades terminar, você toma uma decisão. Quando acabar, com certeza, temos que organizar para ele o mais grandioso dos casamentos. Esse pensamento passou rapidamente. Quando você levantar os olhos novamente, aquela breve ternura já havia desaparecido sem deixar rastro. Foi substituída por uma frieza de caçador. Os internautas que viram essa cena imediatamente explodiram em comentários. Meu Deus! Vocês viram o olhar do instrutor e agora há pouco? Eu estremeci até através da tela. Vi. Na fração de segundo anterior, estava tudo normal. No segundo seguinte, de repente ficou muito assustador. Esse cara definitivamente já esteve em um campo de batalha. Caso contrário, não seria possível ter essa aura. Ele se virou e falou para Liernil ao seu lado. Vá me buscar algumas correntes mais resistentes. Liernil não hesitou nem por um instante. Imediatamente se virou para cumprir a ordem. Embora não compreendesse a intenção do comandante-geral, mas a obrigação de um soldado é obedecer. Quando todos os artistas que ficaram trocarem de roupa e saírem, você pegou o walkie-talkie. A voz estava fria como gelo. Shen chamem, para que os camaradas que estavam descansando no andar de cima pudessem ter um ambiente de descanso sem interrupções. Sua voz hesitou, e disse palavra por palavra. O total do andar do dormitório deles, para que eu trancasse do lado de fora. Era na voz de Shen chamem, que transparecia um coração que não conseguia se conter. A porta foi trancada. Essa tática de confinamento físico é incrível, fazendo com que eles chamassem por ajuda em vão, e a terra não respondesse. É isso mesmo. Eu achava que a corrente era para outra coisa. Veio apenas para trancar por dentro. Não entraram no dormitório do andar de cima. Duke Ian e uma série de estrelas que vivem à vontade ouviram o som da corrente trancando a porta lá embaixo. Eles não só não ficaram com medo, como também ficaram ainda mais satisfeitos. Ouviram que trancaram a porta com medo de que fuguíssemos. Uma estrela feminina disse rindo. Eu acho que eles têm medo de que façamos problemas, e que isso afete as gravações do programa. Duke Ian estava deitada na cama. O tom está cheio de intimidade, aguardando. Em menos de meio-dia, a equipe do programa vai chorar pedindo para sairmos. Nesse momento, o ar-condicionado do quarto fez um som de ping. Começou a funcionar. Uma corrente de ar soprou pela saída de ar. Olha, ainda ligaram o ar-condicionado. Eles se mostraram espertos. Todos mostraram sorrisos satisfeitos. Cada um encontrou uma posição confortável. Prepararão-se para dormir tranquilamente. No entanto, alguns minutos depois, eles sentiram que algo estava errado. A temperatura no quarto parecia estar subindo em vez de cair. Esse ar-condicionado está quebrado? Alguém foi até a saída de ar e estendeu a mão para sentir. Nossa, isso está soprando ar quente! Com seu grito, todos perceberam a gravidade do problema. A temperatura no quarto continuava a subir. Logo ficou como uma sauna. O calor era tão abafado que dificultava a respiração. O suor começou a escorrer em grandes gotas. Grandes gotas caem. O cabelo grudado no rosto está uma bagunça. Com o umbigo, ofegante e suado, gritou para abrir a porta. Abra a porta rápido, está insuportavelmente quente. Precisamos sair. Os artistas lá embaixo ouviram esse barulho. As expressões em seus rostos mudaram de confusão para choque. Eles não são idiotas. De repente, o ar-condicionado começou a funcionar lá em cima. Lá embaixo, a porta foi trancada com uma corrente de ferro. Então, lá em cima, ouviu-se um grito como se alguém estivesse sendo cozido vivo. Três coisas se conectaram. Uma verdade horrível flutuou na mente de todos. O chat ao vivo, após um breve silêncio, explodiu completamente. Eu entendi. O ar-condicionado está soprando ar quente. Isso é aquecimento físico. Uma sauna forçada. Meu Deus, isso é demais. Eu pensei que trancar a porta era o limite. Não imaginei que isso fosse possível. É um verdadeiro assassinato psicológico. O instrutor é o verdadeiro mestre das táticas. Embaixo, Shen chamem, sem expressão, caminhou até a frente da fila, ignorando os gritos assustadores do andar de cima. Todos devem descansar no lugar por 10 minutos. Neste momento, sua voz chegou. Peça à equipe de cozinha para preparar um pouco de sopa de feijão verde gelada. Para os camaradas embaixo que estão seguindo as regras. A irmã disse que em alguns minutos, um soldado da equipe de cozinha vestido com um uniforme de chefe branco
Então, um pequeno carrinho de aço inoxidável se aproximou. Todos se olharam. Eu olho para você, ninguém se atreve a ser o primeiro a se aproximar. Mas sim, um artista homem ousado. Hesitando, ele foi até lá e pegou uma tigela. Ele experimentou um gole. Na próxima segunda, seus olhos brilharam intensamente. Glub, glub. Ele bebeu toda a tigela de sopa de feijão verde de uma só vez, emitindo um suspiro de satisfação extrema. Eu finalmente estou vivo. Esta vida é como um chamado para a ação. Todos correram como loucos em direção a isso. O comedor de arroz conseguiu finalmente roubar uma tigela. O líquido frio passou pela sua garganta ardente. Instantaneamente dissipou todo o calor. Ele não pôde deixar de exaltar que a equipe na verdade era bem boa. As pessoas ao redor acenaram com a cabeça em concordância. Esqueceu completamente o medo que sentiu algumas horas atrás. Ha ha ha, veja como o comedor de arroz é fácil de comprar. Uma tigela de sopa de feijão verde o comprou. Em cima, eles estão em águas profundas e fogo. Embaixo, o tempo está tranquilo e bom. A comparação é muito cruel. Eu anuncio. Isso já não é mais um simples programa de variedades militar. É uma canção de gelo e fogo. Ao mesmo tempo, no dormitório de cima, a temperatura já subiu a um nível sufocante. O ar está escaldante. Ao ser inalado, causa uma sensação de queima nos pulmões. Algumas estrelas femininas já estão completamente exaustas. Estiradas no chão, não têm nem força para chorar ou gritar. May espera que seus olhos estejam agora vermelhos. Como uma besta presa. Ele soltou um rugido. Chutou com força a porta robusta. Um estrondo ressoou. Dentro, nada se moveu. Sem esperanças, mas segurando o seu pé. Doleu e começou a pular em um pé só. Ele não parava de xingar. Uma estrela feminina. Apontando para a saída de ar do ar-condicionado no teto. Com uma voz fraca e louca, desmontem isso. Vamos quebrá-lo. Mas justo quando sem esperanças levantou a cadeira. Preparou-se para quebrar o ar-condicionado. O alto-falante no canto da sala de repente disparou. A voz de Shen Shamin, sem emoção, ecoou claramente na sala. Um lembrete amigável a todos. Todos os bens envolvidos na residência são propriedade pública da força. Destruir deliberadamente bens da instituição. Vocês sabem as consequências? Quem segurava a cadeira parou instantaneamente. Todos ficaram paralisados no lugar. As palavras detenção e multa. Um balde de água gelada foi jogado. Isso os fez se acalmarem instantaneamente da fúria. Acordaram para o fato de que eram figuras públicas. É um histórico que Estrela deixa. Mesmo que fosse apenas detenção administrativa. Isso significaria o fim total da carreira de atuação. Ninguém se importava com isso. Ada não tinha esperança. A cadeira que estava em sua mão caiu no chão. Dukian sentou-se no chão, sem forças. Gritou para o alto-falante, recalcitrante. Vocês estão fazendo uma detenção ilegal. É abuso, eu quero sair e processá-los. A voz de Shen Shamin no alto-falante era calma. Agora podem abrir a porta e deixar vocês saírem. Todos se alegraram internamente. A luz da esperança brilhou em seus olhos. Então todos partiram com uma missão armada de 8 quilômetros. Execução imediata. A voz de Shen Shamin continuou calma. A luz da esperança se apagou instantaneamente. O quarto inteiro caiu em uma estação de morte. Apenas o som do vento quente do ar-condicionado central restou. Parecia zombar impiedosamente de sua ingenuidade. Sem esperança, abraçando seus pés vermelhos e inchados. Olhando ferozmente para a saída de ar do ar-condicionado. Mas não se atreveu a fazer qualquer movimento. Dukian desistiu completamente de resistir. Ela estava encolhida no canto ao lado da porta. Seu olhar estava vazio. Apenas um leve som intermitente de respiração se ouvia. O orgulho deles. O sentimento de superioridade deles. Neste momento, eles estavam sendo esmagados por essa onda de calor vinda do ventilador. Neste momento, você estava encostado na cadeira, de olhos fechados, ouvindo várias xingações que vinham dos fones de ouvido. Você nem mesmo abriu os olhos. Apenas franziu a sobrancelha de forma quase imperceptível. Está muito barulhento. Shen Shamin, que estava de pé atrás de você, imediatamente se manifestou. Pegou o rádio comunicador. A voz estava fria e sem temperatura. Ernil pediu para aumentar a temperatura do andar de cima a mais 2 graus. Em breve, o som do ar-condicionado no dormitório começou a zunir. Não só não melhorou, como se a força do vento aumentasse. Uma onda de calor ainda mais ardente do que antes. Irrompeu. A esperança que estava constantemente xingando o duto de ar.
Ficou completamente apavorado. Não foi só ele. Todos na sala ficaram alarmados. Porque ainda estava subindo. Essa tortura de calor, que não seguia lógica, era mais destrutiva para a vontade humana do que uma simples punição física. O tempo passava segundo por segundo. 11 horas em ponto. No andar de cima, o dormitório estava completamente silencioso. Restava apenas o vento quente do ar-condicionado, que ainda rugia incansavelmente. Lee Ernew ficou guardando o corredor. Ele se aproximava da porta de vez em quando, mas não ouvia nenhum som. Ele estava nervoso por dentro. Pegou o rádio comunicador e chamou o sargento. Não havia nenhum barulho do andar de cima. Se isso continuar assim, tenho medo de que realmente alguém possa morrer. Shen Shamin ficou em silêncio por um momento. Parecia estar no dormitório. Em pouco tempo, sua voz fria e sombria ecoou novamente: "Abra a porta." Em seguida, a voz gelada de Shen Shamin ecoou pelo dormitório silencioso. Todos estavam presentes. "Dou a vocês 1 minuto de tempo. Reúnam-se imediatamente lá embaixo. Os atrasados arcarão com as consequências." As estrelas que antes estavam como um monte de lama, no momento em que ouviram as palavras reunião, parecia que tinham recebido uma injeção de adrenalina. O instinto de sobrevivência sobrepôs toda a humilhação. Eles se levantaram do chão, usando mãos e pés. Com um barulho, correram em direção à porta. Rolando e se arrastando, saíram em massa. Em menos de 40 segundos, todos estavam com a roupa desarrumados, apareceram na área aberta lá embaixo. Shen Shamin estava em pé diante deles. Seu olhar passou rapidamente pelos rostos desajeitados de cada um. Agora, quem mais não obedecerá às regras? Um silêncio absoluto. Ninguém se atreveu a abrir a boca. Nem mesmo alguém se atreveu a olhar nos olhos dele. No silêncio, não se sabe quem, com uma voz rouca e chorosa, murmurou uma pequena queixa, tudo por causa da falta de esperança. Precisava desafiar o comandante-geral. Esta frase foi como um pavio. A queixa começou a se espalhar entre a multidão. E também do Qian. Se não fosse por vocês liderando, como nós estaríamos passando por isso? Aliados que antes estavam todos juntos contra o inimigo, sob a pressão absoluta, se desmantelaram instantaneamente. Começaram a se atacar mutuamente. Você deu ordens aos instrutores ao seu lado. Leve as pessoas de volta e organize tudo direito. Organizar. A expressão organizar fez com que as estrelas sentissem uma esperança surgir. Pensaram que era para que fossem lavar e se arrumar. Apenas os cantos dos lábios dos instrutores se curvaram em um sorriso significativo. Você olhou para o relógio e viu que era meio-dia, hora de comer. Você acabou de dar a ordem. Um jovem instrutor de boa estatura já estava na frente da fila. Ele é Reshenguan, e também será o responsável por esta turma. O olhar de Reshenguan passou por todos. Sua voz era clara e forte. Cada turma tem um prédio-alvo. Não é hora de hesitar. A ordem foi dada. Sem espaço para hesitação. As estrelas que acabaram de sair do inferno, arrastando as pernas pesadas como chumbo, começaram a se mover novamente. No corredor, havia dezenas de sacos de lona verde-oliva empilhados. Em cada saco, um nome estava pintado em branco com spray. Reshenguan apontou para a pilha de sacos. Continuou a dar instruções. Encontrem o saco com seu nome. Levem-no imediatamente para seus respectivos dormitórios. Dentro dos sacos estão os itens pessoais que vocês precisarão nas próximas 2 semanas. Todos os seus pertences pessoais. Agora dou a vocês 20 minutos para se arrumarem e trocarem de roupa. 20 minutos depois, todos se reuniram lá embaixo para começar a se comportar. Com um comando. As estrelas que estavam apáticas até agora pareciam ter sido aceleradas. E imediatamente correram para a pilha de malas. O banheiro ficou rapidamente lotado de pessoas. A pia era uma longa vala de concreto, com uma fileira de torneiras antigas, espaçadas uniformemente. O verdadeiro problema ocorreu no banheiro, com apenas 10 cubículos, mas precisava atender quase 80 homens, acima e abaixo, enquanto todos se empurravam e discutiam sobre quem iria primeiro. Fuyanji, segurando seus itens de toalete, foi direto para a porta do primeiro cubículo. As pessoas que estavam em confusão, ao encontrarem seu olhar, automaticamente se afastaram. O professor Bi observou a cena e apenas balançou a cabeça, sem dizer nada. Ele abriu uma torneira, lavando o rosto devagarinho. Ele disse ao velho HU ao lado: na nossa época, não havia divisórias. Era apenas um grande banheiro público.
Dezenas de homens pelados, se esfregando sob uma fileira de torneiras. Isso sim era uma animação. Sua voz carregava um toque de nostalgia de quem já passou por isso. Diferente da tensão entre os artistas masculinos, as artistas femininas eram muito mais harmoniosas. 20 pessoas com 10 divisórias eram mais do que suficientes. 20 minutos passaram num piscar de olhos, quando todos vestiram o novo uniforme de treinamento e estavam de pé na frente do espelho do dormitório. Nesse momento, todos que haviam trocado de roupa ficaram estupefatos. Eles sempre falam sobre ser soldado, zombando dessa profissão. Mas quando esse uniforme que representa a honra realmente veste seus corpos, uma sensação sagrada sem precedentes surge. Aquela atitude preguiçosa e derrotada que tinham. Estavam todos limpos, lavados pelo uniforme verde militar. Caramba, meu marido fica tão bonito de uniforme. O fã idiota na frente. Você pode sair? O que é esse barulho de riso? Não viu como ele se colocou em perigo antes? Para ser justo, algumas pessoas, mesmo de roupão de dragão, não parecem príncipes. Independentemente de como olhemos, eles têm um ar afeminado. Não transmitem masculinidade nenhuma. No estúdio de transmissão, o tema do uniforme fez os comentários gerarem novas polêmicas. Exatamente à meia-noite, todos estavam pontualmente na área aberta embaixo. Rechengo estava na frente da fila, observando. Ele estava examinando cada pessoa. Excelente, desta vez ninguém se atrasou. A próxima parada é o refeitório para comer. Ao ouvir as palavras comer, os olhos de todos brilharam. Desde de manhã, eles não comeram nada. E passaram por tanta tortura. Eles estavam tão famintos que a barriga colava nas costas. Contudo, o que Rechenguan disse a seguir. Mas isso fez com que seus corações se afundassem novamente. Mas antes disso, havia uma coisa. Ele parou os passos. Seu olhar se dirigiu para o prédio do dormitório, que era arrumar. Quando as cobertas seriam arrumadas? Quando seria a refeição? A maioria das estrelas ficou atordoada com a ideia de arrumar as camas. E imediatamente, todos suspiraram aliviados. O que isso significa? Não é apenas arrumar uma cama? Até uma criança de 3 anos consegue fazer isso. Na multidão, apenas um professor e o professor Wu. No momento em que ouviram a frase arrumar as camas, trocaram olhares simultaneamente. Nos olhos dos dois havia uma seriedade. Os outros não sabiam. Aqueles que realmente estiveram nas Forças Armadas sabiam muito bem. No entanto, as palavras arrumar as camas para os novos recrutas eram simplesmente um pesadelo sem fim. Todos imediatamente se viraram e foram em direção ao prédio do dormitório. A maioria das pessoas caminhava de forma relativamente leve, e até com um certo alívio de terem escapado de algo pior. Não é só dobrar cobertas. No dormitório, o instrutor Rechenguan já estava lá esperando. Ele manteve as mãos para trás. Seu olhar frio passou por cada um. Olhem a arrumação de vocês. Toalhas e escovas de dentes. Copos e sapatos. A direção das berinjelas está padronizada? Todos olharam inconscientemente para suas camas. Como se esperava, as coisas estavam uma bagunça. Sem qualquer ordem. Todos os itens riam em uníssono. As cabeças das escovas de dentes estavam todas viradas para a esquerda. As aberturas das toalhas estavam todas voltadas para fora. Rechenguan começou a dar uma série de ordens. Todos começaram a organizar-se de forma atrapalhada. Mas, por dentro, estavam ainda mais confusos. É realmente necessário? Agora olhem para mim. A voz de Rechenguan soou novamente. Ele foi até uma cama vazia. Havia uma coberta verde-oliva lá. Ele rapidamente afastou a coberta à sua frente. A coberta se desdobrou no ar. Está vindo, está vindo. O clássico evento de dobrar cobertas está chegando. O que tem de tão interessante nisso? Eu também consigo dobrar. O irmão de cima é ingênuo. Não é a mesma dobra de cobertor do exército. Não é a mesma coisa que sua mãe te fazer dobrar a cama. A luz sintética não se importou com os olhares de todos. Seus movimentos eram fluidos como água. Rápido ao ponto de deixar as pessoas atordoadas. Em apenas poucos segundos. Um quadrado perfeito, parecendo um bloco de tofu verde. Assim, ele ficou dobrado. Todo o dormitório ficou em silêncio absoluto. Todas as estrelas arregalaram os olhos, como se tivessem visto algo incrível. Isso é um cobertor. Com a barriga doendo, esfregou os olhos. Perguntou incrédulo. Isso é completamente diferente do que ele imaginava sobre dobrar cobertores. São coisas totalmente diferentes. Uau! Isso é mágica, certo?
Isso realmente é o efeito que um cobertor pode ter ao ser dobrado. Este é o famoso bloco de tofu. Meu primo, que é soldado, já falou sobre isso e eu não acreditei. Hoje eu acreditei. Mas eu só quero perguntar: qual é a utilidade de dobrar assim? Não dá para comer. Tem que desfazer para dormir. Não é só para incomodar as pessoas? Muito rápido. Nos comentários, alguns veteranos vêm responder: dobrando colchas não é sobre as colchas. É sobre disciplina, é sobre obediência. É para que você faça outra coisa. Proibir essas 4 palavras gravadas na essência. Exatamente, quando todos os seus detalhes são normatizados, você consegue ter uma obediência absoluta no campo de batalha. Isso é um poder espiritual. Ah, entendi. De repente, sinto que isso faz sentido. Eu sou superficial. De repente, entendi. Porque alguns garotos novos, mesmo de uniforme, parecem afeminados. Porque o que lhes falta é essa disciplina que vem da essência. No dormitório, Rechengon bateu a poeira das mãos. Ele olhou para todos e entendeu. Agora, comece. Lembre-se, vocês só têm uma chance. Quem tem a colcha insatisfatória, joga isso na piscina lá embaixo. Depois, pega de volta e continua dobrando. Quando é que vai estar pronto? Quando vamos comer? A ordem foi dada. Todos despertaram como se estivessem em um sonho, correndo para suas camas. No entanto, quando eles realmente colocaram a mão naquele cobertor verde-oliva, foi que entenderam o que é o desespero. Ai, meu Deus! Por que esse cobertor é tão duro? O comilão estava tão nervoso que suava, mas não conseguia achatar. Lamentos surgiam em ondas. O cobertor em suas mãos parecia ter vida própria. Não obedecia de jeito nenhum. No entanto, o professor Lee, no meio da multidão, ao tocar o cobertor, ficou atônito por um momento. Em seguida, um leve sorriso de surpresa apareceu em seu rosto. Este cobertor é velho. Os outros não sabem. Mas ele sabe muito bem. Para dobrar em blocos de tofu, um cobertor novo é o verdadeiro inferno. Porque o novo cobertor tem uma elasticidade muito boa. Não importa como você pressione, ele sempre retorna bravamente à sua forma original. É extremamente difícil de moldar. E esse cobertor velho, que os veteranos usaram por anos, na verdade, é mais fácil ter ângulos. Parece que o olhar do professor Lee acidentalmente se desviou para fora da janela. O caminho religioso e oficial. Não é que ele realmente quer destruí-los? Ao entender isso, o humor do professor Lee melhorou bastante. Ele respirou fundo. Começou a seguir os passos que se lembrava. Operou passo a passo. Em pouco tempo, embora não fosse perfeito, já havia um cobertor em forma de bloco de tofu que se parecia com 7 ou 8 partes. Apareceu na sua cama. Ah, professor Lee, você é incrível! O Fantop fez um som de admiração. Esse som também atraiu a atenção de todos. Todos começaram a se aproximar, observando o ritmo do professor Lee. O professor Lee também não escondeu nada. Começou a explicar pacientemente para as pessoas ao redor. Em um instante, toda a atmosfera de aprendizado no dormitório estava sem precedentes. Afinal, ninguém quer que seu cobertor realmente seja jogado para mergulhar em um vaso sanitário. No entanto, tudo tem suas exceções. Enquanto os membros estavam sob a liderança do professor Geek entrando em casa, em outros dormitórios, no entanto, pairava um ar de desespero. A esposa não tinha esperança. Olhando para aquele monte à sua frente, que parecia um monte de lama, o rosto bonito mostrou fissuras pela primeira vez. Ele já havia usado todas as suas forças, mas nesta vida, simplesmente não o escutava. A situação de alguns de seus companheiros ao lado era semelhante. Um por um, com expressões de preocupação, suando em excesso, sem saber o que fazer com seu próprio cobertor. O tempo passa segundo a segundo. A área do terceiro turno está assustadoramente quieta, sem esperança. O rosto delicado está agora cheio de confusão. Essa coisa não faz sentido algum. Ao lado, Byung-Tal já havia desistido, tentando usar todo o peso do corpo com a mão, para pressionar sobre o cobertor. Mesmo com dor de barriga, ele ainda se esforça. Ele, com cuidado, aperta um pé. Mas seu cobertor é tão macio que parece não ter ossos. Ele apenas moldou um pouco. Assim que soltou, voltou a se achatar. E nesta área afetada, o mais relaxado é Feng Yanji. O cobertor na cama dele também não está arrumado. Na opinião dele, essas pequenas coisas não precisam de sua intervenção. Ele olhou ao redor de sua equipe desajeitada. Vocês não têm mãos?
Não conseguem fazer nem mesmo essas pequenas coisas. Acabem logo e arrumem meu cobertor também. Ele falou com confiança. Várias pessoas ficaram instantaneamente em silêncio. Faltam 10 minutos para a gente se reunir para jantar. Se por causa de vocês alguns, isso resultar em toda a nossa turma sendo punida, pense nas consequências. Ao ouvir isso, algumas pessoas ficaram pálidas. Ser punido não é o pior. Se ofendermos essa pessoa, nossos dias na indústria do entretenimento serão difíceis. Justo quando todos estavam em apuros, uma silhueta magra entrou no dormitório. Nesse momento, o comedouro entrou pela porta. Ao ver Fuyanji, rapidamente acenou e disse: "Oi, irmão Ji." Fuyanji teve um brilho nos olhos e disse: "Você se chama Comedouro, certo?" O comedouro ficou feliz por dentro. Ele é considerado um novato na indústria do entretenimento. Sempre quis encontrar uma oportunidade para se aproximar dessas grandes estrelas. Não esperava que o príncipe dentro conhecesse ele. Fuyanji soltou um sorriso e disse: "Comedouro, meu irmão, essas pessoas são muito sem noção. Nem consegue dobrar um cobertor direito. Você vê se consegue." "Consegue, tem que conseguir." O fã respondeu ao irmão Ji. "Você só precisa me observar." Após dizer isso, ele foi direto para a cama da Fuyanji. Arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Em pouco tempo, já estava dobrado. E ainda ajudou os outros a também dobrarem. Fuyanji ficou muito feliz. Deu um tapinha no ombro do fã. "Bom irmão, quando voltar, o irmão logo te arranja uma audição para o próximo filme. Você será o protagonista, fã." Não esperava que a felicidade chegasse tão de repente. Depois de lutar por anos, só consegui ser um coadjuvante. Não pensei que ao dobrar um cobertor, eu já me tornaria um astro. Esta cena foi capturada pelas câmeras presentes em todo lugar. Apareceu claramente para o público da sala de transmissão ao vivo. "Uau, isso pode acontecer? Isso é trapaça, né? Estou rindo. É realmente a situação do mercado de entretenimento. Quem está em alta manda nos que estão em baixa. Aqueles com menos prestígio ainda devem agradecer a geração passada." Foi nesse momento que ouvimos a voz alta de Shen Xiaoming do lado de fora do prédio. Todos imediatamente pararam o que estavam fazendo. Rapidamente formaram filas no corredor. Shen Xiaoming, que estava inspecionando, observou tudo. Ele assentiu satisfeito. Parece que o impacto do primeiro dia foi bom. Mas justo quando ele estava prestes a anunciar a refeição, você veio andando calmamente. A fila, que estava um pouco barulhenta, ficou imediatamente em silêncio absoluto. Todos sentiram uma pressão invisível, que vinha de encontro a eles. Seu olhar não parou em ninguém. Você caminhou diretamente até a porta do dormitório da terceira turma. Quem é o monitor da terceira turma? Um soldado de grande porte. Deu um passo à frente da fila. Ficou em posição de sentido e prestou continência. Informe ao comandante-geral. O monitor da terceira turma é Xu Tianlong. Você assentiu. Seu olhar se voltou para o Yanji na fila. A colcha da sua cama é você quem arrumou? A expressão de Fuyanji mudou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. No final, ele conseguiu dizer uma palavra com dificuldade. Então você agora, na frente de todos. Coloquei-o de lado. O rosto de Fuyanji instantaneamente ficou como um fígado de porco. Isso é para fazê-lo passar vergonha em público. Ele ficou parado no lugar. Os lábios dele se moveram. No final, ele ainda sussurrou que não iria. Essas 3 palavras eram leves. Porém, eram como uma bomba de grande impacto, explodindo nos ouvidos de todos. No entanto, você não o puniu. Em vez disso, você direcionou seu olhar para o chefe da turma 3, Xu Tianlong. Se uma pessoa erra, toda a classe deve arcar com a responsabilidade. Você, como chefe de classe, não. Cumprir o dever de supervisão e orientação é falhar no trabalho. Chefe de classe Xu Tianlong. 000 flexões. Comece a executar agora mesmo. 000 flexões. Todos ficaram ofegantes. Esse não é um número que uma pessoa normal pode completar. Isso é claramente uma punição severa. Fuyanji levantou rapidamente a cabeça. Ele olhou para você, sem acreditar, achando que você o puniria, que iria humilhá-lo. Mas ele jamais imaginou que você puniria Xu Tianlong. O rosto de Xu Tianlong não tinha nenhuma expressão. No instante em que ouviu a ordem, ele gritou com todas as suas forças, sua voz penetrando como um predador. Em seguida, ele deu um passo para trás, com as mãos apoiadas no chão, seu corpo esticado como uma corda reta. Sem hesitar, começou a fazer flexões. A cada flexão,
Ele gritava um número alto. Todos os artistas, incluindo Fu Yanjie, todos ficaram pasmos. Eles olhavam para aquele que suportava em silêncio a punição que não lhe pertencia. Uma sensação de choque sem precedentes bateu forte em seus corações. É assim que são os soldados? A voz de Xu Tianlong já estava rouca. O suor escorria pelo seu queixo firme. Seus braços começaram a tremer levemente e incontrolavelmente. Mas seus movimentos ainda eram padrão, como em um manual. Todos os artistas da turma 3 o observavam com atenção. Não se atreviam a soltar uma respiração. Aquela pesadíssima contagem soava como um grande martelo. Uma vez após a outra, batia em seus peitos. Era insuportável. Essa sensação era 1000 vezes mais dolorosa do que estar sendo punido. Uau, esse líder de turma é um verdadeiro homem. Ele não disse uma palavra e simplesmente começou a agir. Isso é ser um soldado. Ao receber a ordem, não havia outro pensamento além de executar. É muito doloroso de se ver. Claramente não era a culpa dele. Fu Yanjie provavelmente se sentia pior do que qualquer um agora. Afinal, ele estava levando a culpa pelos outros. Fu Yanjie realmente estava sofrendo. Ele segurava os punhos firmemente. Suas unhas estavam profundamente enterradas em sua palma. Mas ele não sentia dor. Seu olhar não se afastou de Xu Tianlong nem por um segundo. Por que só porque ele é o monitor? Só porque ele está vestindo este uniforme militar? Ele completou 80 flexões aqui em 7.980. Bushin não conseguia mais se segurar. Ele saiu da fila. Ele entrou em uma marcha militar não tão padrão em sua direção. Relato ao instrutor principal. Por favor, não puna mais o monitor. Nós estamos dispostos a ser punidos em seu lugar. Mesmo sem esperança, também se levantou. Seu rosto estava cheio de ansiedade. Instrutor. Estamos dispostos a ser punidos juntos. Mas seu olhar é frio como gelo. Seus cobertores estão dobrados por vocês mesmos? Dor de barriga e sem esperança. A expressão em seu rosto congelou instantaneamente. Sim, foi dobrado por nós mesmos, a dor de barriga disse com relutância. Venia acenou com a cabeça, já que foi dobrado por vocês mesmos. Então, por que vocês não ensinam a ele? Ou vocês acham que ele tem uma posição especial? Vocês têm medo e não querem se envolver. Uma série de questionamentos. Como balas disparadas em rápida sucessão. A dor na barriga e a falta de esperança o deixaram sem palavras. Eles realmente pensaram assim. Quem é a mulher que causa isso? É o príncipe do mundo do entretenimento. Quem se atreve a se meter nos assuntos dele? Foi então que a Rua da Mulher parecia ter tomado uma decisão. Ele levantou a cabeça com força para relatar ao comandante. O cobertor é meu, Medi. A responsabilidade é apenas minha. Eu sou Lady. O orgulho dele o impediu de dizer algo como eu vou ser punido. Só pode tentar recuperar um pouco da dignidade dessa maneira. No entanto, você apenas olhou para ele com indiferença. Agora, ainda faz sentido empilhar? Seu líder já pagou o preço por você. Mas você pode tentar compensar, se quiser. Após dizer isso, você apontou para o campo não muito longe. Corre por 5 quilômetros de corrida de obstáculos armada. A punição de seu líder está encerrada. 5 quilômetros ainda é corrida de obstáculos armada. Normalmente, eles têm dificuldade até para correr 800 metros. Agora, vamos de cara para os 5 quilômetros. Isso é simplesmente de matar. Corrida de obstáculos armada de 5 quilômetros. Estou louco? Eu corri assim na avaliação física da faculdade. Depois de correr, senti que tinha perdido meio que a vida. O instrutor Feng é um demônio. Meu irmão consegue correr com esse corpinho pequeno? Agora vamos ver como Fu Yanjie vai escolher. É continuar fazendo o líder da classe sofrer ou ir eu mesmo me esforçar? Fu Yanjie olhou para longe. Na pista de plástico brilhando em vermelho sob o sol forte. Ou Jie se mexeu um pouco para cima e para baixo. Por fim, mordeu os dentes com força. Gritou alto enquanto seu olhar varria lentamente. Os poucos artistas restantes da classe 3. É só ele? A honra de um dormitório. Depende apenas dele para manter. Na equipe, Bi um tal. Sem esperança e com dor de barriga. As expressões dos três instantaneamente se tornaram extremamente embaraçadas. Eles olharam para Fu Yanjie instintivamente. Ofender o comandante-geral, no máximo, resulta em punição. Se ofender o Fu Yanjie, será que ainda conseguirá sobreviver na indústria do entretenimento? Os olhares de alguns se cruzaram. Todos viram a luta nos olhos uns dos outros. No final, o instinto de sobrevivência venceu o medo da resistência física.
Relatório: ainda estou aqui. Byung-Tal cerrou os dentes. O primeiro a se levantar fui eu. Eu também vou, sem esperança e com dor de estômago. Ele também se forçou a ficar em pé. Você observa essas 4 pessoas com expressões distintas. O sorriso nervoso nos cantos da boca se tornava cada vez mais evidente. Muito bem, todos devem ir para o campo. Então o olhar se virou para Shu Tianlong, que acabará de se levantar do chão. Vá até eles. Shu Tianlong sorriu. Mas ele imediatamente seguiu a ordem e foi até a beira da pista. Seus 000 flexões ainda não estão feitas. Quando eles começarem a correr, você começa a fazer. Quando eles terminarem de correr, quando poderei terminar? Entendeu? Foi Shu Tianlong que gritou novamente. Com as 2 mãos apoiadas no chão, ele começou a fazer flexões novamente. Mas desta vez, ele intencionalmente desacelerou muito seus movimentos. Ele entendeu o que você quis dizer. Isso é uma oportunidade para essas pessoas. E também está impondo a eles as mais pesadas correntes psicológicas. O arco e flecha, ao lado, não pôde deixar de comentar. Essa jogada é bastante cruel. Deixá-los olhar para sua própria turma, lentamente, esgotando sua energia ao lado. Isso é 100 vezes mais doloroso do que puni-los diretamente. Seu olhar então se fixou em Fu Yanji. Embora Fu Yanji tenha um monte de defeitos, ainda há uma certa bravura dentro dele. Sem remédio e sem esperança. Você solta uma risada fria. Hu precisa de um martelo pesado para se tornar útil. Quanto aos outros 4, as palavras seguintes não foram ditas, mas o desdém em seus olhos já disse tudo. O arco e flecha acenou com a cabeça. Concordo plenamente. Você quer usar essa maneira para forçar o senso de responsabilidade deles, para que eles entendam que aqui não estão para serem grandes estrelas. Eles são um coletivo. Você pegou o copo de água na mesa e tomou um gole. Se eles conseguem entender isso, depende deles mesmos. Espero que este grupo de artistas mimados me dê um pouco de surpresa. No campo, o sol brilhava intensamente. Com o seu comando, Fu Yanji e os outros 5 começaram a caminhar com passos pesados. Uma volta de 1 quilômetro. Exatamente 5 voltas. A contagem de Shu Tianlong soou ao lado deles. Sem pressa, mas como a batida de um tambor que apressa a morte. Fu Yanji, mordendo os dentes, corria na frente. Ele não entende sobre ritmo de corrida. Não entende sobre ritmo de respiração. Ele só tem um pensamento: correr mais rápido. Um pouco mais rápido. Desde que ele termine a corrida, o monitor não precisará mais sofrer. O suor logo deixou encharcado. A sua roupa de treino estava colada ao corpo. Estava abafado e quente. Os pulmões pareciam estar em chamas. A cada respiração, havia um gosto de sangue. Após 2 voltas, os poucos atrás de Byung-Tal estavam claramente ficando para trás. A velocidade deles estava diminuindo cada vez mais. Passaram de correr para andar rápido. No final, mal conseguiam se mover. Eu não consigo mais. Quem consegue correr assim? Sem esperança, parei. Sentei-me pesadamente na pista de plástico. Ofegante. Com dor de estômago. Olhando para Yanji, que ainda persistia à frente. Com os olhos cheios de desespero. A velocidade de Yanji também tinha diminuído. Mas ele não parou. Seus olhos estavam fixos à frente. Nos ouvidos, a voz de Shu Tianlong soava clara. O número 131.132 que ele contava estava como uma faca, gravado profundamente em seu coração. Ele não podia parar de jeito nenhum. 49 minutos quando Fu Yanji usou suas últimas forças. Quando a arma brilhante cruzou a linha de chegada. O número no cronômetro ficou parado neste momento que ele levará a vida toda. Inesquecível. Suas pernas fraquejaram. Seu corpo inteiro caiu como um saco. E caiu reto em direção ao chão. A pista de borracha estava fervente sob o sol escaldante. Sua bochecha colidiu como se tivesse sido queimada por um ferro quente. Mas ele já não sentia mais nada. Seus pulmões estavam vazios. Cada respiração parecia engolir facas. Sua garganta estava cheia de um coração enferrujado. Ele só queria ficar ali deitado. Até o fim dos tempos. Não muito longe, Byung-Tal, com dor de estômago e sem esperança. Os 3 já estavam desabados no chão. Cada um deles parecia que acabará de ser puxado da água. Não tinham nem força para levantar um dedo. E na frente da fila, os artistas restantes já estavam sob o sol intenso. Fiquei em pé por quase 1 hora. O prazer inicial pela desgraça dos outros já foi substituído pela impaciência.
O sol escaldante paira sobre nossas cabeças, sem nenhuma nuvem para bloquear. Derrama o calor sem reservas. Quanto tempo ainda teremos que esperar? Este sol está quase me derretendo. O Emmeline franze a testa e reclama baixinho. É verdade. Por que está tão lento? Ao lado, uma pessoa não consegue se conter e responde. Sua voz está cheia de impaciência. Dukian faz uma careta. Se soubesse que seria assim, era melhor termos sido punidos juntos. Pelo menos correndo, há um pouco de vento. Todos, calem-se. Um grito de congratulação. Como um trovão que explode repentinamente nos ouvidos de todos. Shen Xiaoming está com uma expressão sombria. Ele se aproxima rapidamente com grandes passos. Vocês acham que quem são? Apenas espectadores assistindo a uma peça aqui? Deixem-me dizer a vocês. Aqui, vocês são um coletivo. Se um brilha, todos brilham. Se um sofre, todos sofrem. Os 5 estão sendo punidos. Fiquem aqui em pé para mim. Olhando para a saliva de Shen Xiaoming. A saliva quase atingiu o rosto de Emmeline. Quem se atreve a dizer mais uma palavra? Corrida de 15 quilômetros com armamento. Agora mesmo. Neste instante, o playground ficou em completo silêncio. Todos ficaram intimidados pela aura de Shen Xiaoming. O poder ameaçador o assustou. Cada um endireitou a coluna. Ficaram em pé, perfeitamente retos. Ninguém se atreveu a respirar. Fu Yanji estava deitado no chão, ofegante. Foi então que um par de botas militares parou à sua frente. Uma sombra caiu sobre ele, bloqueando o calor do sol. Abaixando-se e olhando para ele calmamente. Os olhos de Fu Yanji se moveram, sem forças para falar. Deitado no chão, o ácido lático se acumula rapidamente. Amanhã você vai se sentir pior. Caminhar devagar por 2 voltas é benéfico para você. Fu Yanji lutou um pouco. Não conseguiu sustentar o corpo. Você não falou mais. Apenas estendeu a mão e a puxou do chão. Depois que Fu Yanji se estabilizou, você abriu uma garrafa de água mineral e a entregou na frente dela. Bebeu pequenos goles do líquido gelado que desceu pela garganta, como se fosse a chuva depois de uma longa seca. Instantaneamente apagou o fogo nas entranhas. Fu Yanji bebeu algumas grandes goladas com avareza. Só então sentiu que estava vivo novamente. Ele lambeu os lábios secos e rachados enquanto olhava para você, instrutor. Posso comer agora? Seu olhar passou por ele. E olhou para as 4 pessoas que ainda estavam caídas no chão não muito longe. Eles ainda não terminaram de correr. Fu Yanji seguiu seu olhar. E ficou momentaneamente paralisado. 5 quilômetros é 5 quilômetros para 5 pessoas, ele completou. Mas aqueles 4 ainda estavam muito atrás. Suas regras nunca disseram que pode ser calculado separadamente. Fadi murmurou um palavrão. Virou-se e caminhou na direção das 4 pessoas. O que a Fu Yanji está fazendo? Não pode ser que ela vai bater neles, pode? Esse temperamento explosivo, ha. Estou tão ansioso para que comece a briga. O público da transmissão ao vivo instantaneamente ficou empolgado. No entanto, a ação de Xuanyan Jia superou as expectativas de todos. Ele foi até Mei Xian, que estava mais próxima. Puxou seu braço. Arrastou a pessoa do chão e saiu correndo. Mei Xian estava como um farrapo, impossível de apoiar. Jia estava com uma expressão de desespero. Eu realmente não aguento mais. Deixe-me morrer. Menos conversa, Fu Yanji gritou. Arrastou-o em direção à linha de chegada. Depois veio Bi Yuntão. Ele estava com dor de barriga. Ele estava sozinho. Ele conseguiu arrastar 3 pessoas que quase não conseguiam se mover. Um por um, foram puxados do chão. Arrastados e puxados, foram se movendo para frente. 10 minutos depois, quando os 4 estavam em uma posição extremamente desajeitada, todos chegaram ao final. As pessoas em todo o playground ficaram em choque. Meu Deus, eu não estou vendo errado, estou? Este ainda é o jovem mestre Fu, que desafia o céu e a terra. Hoje, o roteiro está errado. Cadê o individualismo prometido? Como isso virou um herói em equipe? Isso me fez rir até morrer. Aqueles 3 foram arrastados como enfeites de forma humana. Este programa é muito viciante. Eu decidi que vou comer com ele a partir de agora. O efeito da dieta deve ser bom. Assim que os 4 terminaram de correr. Do outro lado, Xu Tianlong estava fazendo flexões. Também finalmente parou. O suor escorreu por suas bochechas bem definidas, gotejando na pista de plástico quente, instantaneamente evaporando 1.200. Exatamente 1.200 flexões padrão sem esperança.
Algumas pessoas estavam jogadas atrás da linha de chegada. Não conseguiam nem ficar em pé, olhando para Fu Yanji com um olhar cheio de emoções complexas, com gratidão e também vergonha. Fu Yanji se virou e caminhou diretamente em direção a Shu Tianlong, com um sorriso convidativo no rosto. O líder da turma, Shu Tianlong, levantou a cabeça, limpou o suor do rosto com a mão, olhando para ele com um olhar calmo, como se dissesse: "Você viu? Eu terminei os 5 quilômetros." Fu Yanji ergueu o queixo, com orgulho transbordando. "Eu fiz você fazer 800 flexões a menos das 2000. O que acha? É justo?" Ele se aproximou um pouco e baixou a voz, como se estivesse dizendo um segredo, para facilitar as coisas no exército depois. Ele achou que esse feito poderia lhe garantir algum privilégio. No entanto, a expressão de Shu Tianlong mudou no momento em que ele terminou de falar. Ficou um pouco sombria. "Fazer um favor." A voz de Shu Tianlong era rouca, mas fria como gelo quebradiço. Ele se levantou lentamente, olhando de cima para baixo, olhando para o vice que era meio cabeça mais baixo que ele. Estrito. Achava que essas 1.200 flexões eram por causa de quem? Ele deu uma risada fria. Com um rosto cheio de escárnio, voltou para a fila. Ao ouvir isso, a mente de Fu Yanji estava em branco. O grito de Shu Tianlong era como um martelo pesado, que fazia seus ouvidos zumbirem. O ar ao redor parecia ter congelado. Todos os olhares, seja de compaixão ou de quem estava assistindo ao espetáculo, estavam agora focados nele. Ele queria refutar, queria dizer algo para recuperar a dignidade, mas ao olhar para os olhos de Shu Tianlong, quase parecendo que iam cuspir fogo, ele não conseguia dizer uma palavra. Por fim, ele só podia, sob o olhar de inúmeras pessoas, virar-se envergonhado, como um galo derrotado. Retornou à sepultura da equipe. Sem esperança, alguns se mexeram para lhe dar um lugar. Ninguém falou, com olhares complexos. Aquele pouco de gratidão anterior já havia desaparecido com essa súbita recorrência. O fumo dissipou-se rapidamente. Agora, os quatro são verdadeiros irmãos na dificuldade. Às 1 da tarde, quando todos arrastavam as pernas quebradas, até chegarem à porta do refeitório, um forte aroma de comida dominou as narinas de todos. Aquela era a essência mais primitiva da gordura, e também a tentação mais letal. Um ronco, não se sabe de quem, foi o primeiro a soar. Parecia ter acionado um sinalizador. Em seguida, seguidos sons longos começaram a ecoar, tocando uma sinfonia na equipe. Todos instintivamente engoliram em seco. Que gerenciamento de corpo tem que ver com artistas conscientes diante da fome extrema? Essas coisas são frágeis e se quebram facilmente. Na cabeça, só resta um pensamento: comer. Comam logo. Desde manhã, sequestrados neste lugar horrível. Exceto por um pouco de sopa de feijão verde no caminho. Eles não comeram nada até agora. Todos estão presentes. Justo quando todos estavam prontos para comer, a voz alta de Shen Shamin instantaneamente interrompeu a fantasia de todos. Neste momento, Shen Shamin estava na frente da fila, com uma expressão séria. Uma canção antes da refeição. Eu canto uma linha e vocês repetem. Todos deem um pouco mais de voz. Após falar, Shen Shamin começou a entoar uma melodia alta. Os artistas trocavam olhares. Acompanhavam sem muita energia. A voz era tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Não comeram? Shen Shamin franziu a testa. Gritou que não tinham comido. Alguém sussurrou dentro da fila. Fale mais alto. Mostrem a energia de um show. Shen Shamin não se importa com isso. Todos tiveram que gritar. Forçaram a aumentar um pouco o volume. Após terminar uma música, todos se sentiram mais cansados do que se tivessem corrido 5 quilômetros. Certo, agora em ordem de fila. 4 pessoas por mesa se acomodaram na mesa de refeições. Com o comando de Shen Shamin, todos imediatamente começaram a agir. Mais de 10 mesas longas estavam organizadamente dispostas no refeitório. Na mesa de Fu Yanji, ele estava se sentindo mal. Assim que algumas pessoas se estabilizaram, sentaram-se rapidamente. Realmente não conseguiam ficar em pé. Mas assim que se sentaram, perceberam que algo estava errado. Um professor e algumas pessoas estavam parados como lanças, em pé, retamente ao lado da mesa. Não se moviam. Por que vocês não estão fazendo nada? Mei Shivan ficou um pouco confusa. O professor Bi fez um sinal com os olhos para ele. Infelizmente, Mei Shivan estava sentindo estrelas por causa da dor. Totalmente não entendi. Quem disse para vocês se sentarem?
O grito de Shen Shamin ecoou na cantina. O ar na cantina imediatamente caiu para o ponto de congelamento. Algumas pessoas que acabaram de se sentar se assustaram. Levantaram-me abruptamente das cadeiras. É proibido nas tropas. Fiquem em pé até eu ordenar o contrário. Shen Shamin caminhou até eles. Não entendem? Todos caíram em silêncio. Embora estivessem insatisfeitos por dentro. Mas ninguém se atreveu a demonstrar isso. Justamente nesse momento, um barulho de passos veio da entrada da cantina. Você entrou com Reshenguan. E alguns outros instrutores, incluindo Li Erniu. Você não olhou para ninguém. Caminhou diretamente até a mesa principal. Sentou-se de forma rápida e precisa. Os outros instrutores também se sentaram. Todo o processo foi silencioso e rápido. Sem nenhum movimento desnecessário. Seu olhar percorreu toda a sala, observando aquele grupo de pessoas em pé, cambaleando. Um artista com cara de poucos amigos. Pegou os hashis e bateu levemente na mesa. Uma palavra clara e firme. Todos pareciam como se tivessem recebido uma grande clemência. Com um estrondo, todos se sentaram. As pernas das cadeiras raspavam no chão, produzindo um som agudo e estridente. Em breve, os guerreiros de modo viril entraram carregando alguns grandes barris. As tampas dos barris foram abertas. Vapor quente subia. Era macarrão. Mas esse macarrão realmente parecia bastante simples. No caldo ralo flutuavam algumas cebolinhas e coentro. Ao olhar de perto, era possível encontrar algumas fatias finas como asas de cigarra de carne. Li Erniu parecia ler os pensamentos deles. Sorriu de maneira ingênua. Não se preocupe, lá do outro lado tem pães de vegetais em conserva. Se não for suficiente, pode adicionar mais. Só isso? É muito simples, não é? O Emailin reclamou em voz baixa. Bonjo também fez uma careta ao lado. Evidentemente, não estava muito satisfeito com o almoço. Eu achei que o cheiro estava bom. Shen Youvei disse suavemente. Pegou os hashis e apanhou um punhado de macarrão. Soprou e colocou na boca. Os outros, ao verem isso, estavam também meio incrédulos. Movimentou os hashis. No segundo seguinte, todos ficaram atônitos. O macarrão era macio, elástico e gostoso ao paladar. Este era o único pensamento na mente de todos. Quando se está extremamente faminto, o sabor de qualquer comida é amplificado infinitamente. Por um momento, na cantina, só restou o som de sloop. Não havia mais ninguém reclamando. Ninguém falava. Todos estavam com a cabeça abaixada. O vento varre as nuvens. Gonjin estava sentado na cadeira do instrutor, observando aquele grupo de estrelas devorando a comida. O canto de sua boca subiu levemente. Comer não deve permitir desperdício. Se alguém tiver sobras em seu prato, não precisará dormir esta noite. Do outro lado, Ressia observava. A forma como Shen Youvei come estava um pouco apressada. Vei, come devagar. O avô engasgou e Shen Youvei tomou um gole de sopa. Ele ficou satisfeito e fechou os olhos levemente. Você não entende, ele limpou a boca. Ele abaixou a voz. Isso se chama comer bolinhos na entrada e macarrão na saída. É uma velha tradição do exército. Ele certamente comia macarrão assim quando começou sua carreira militar. Começou sua jornada militar. A voz dele era muito suave, com uma sensação de nostalgia. A Paixão na mesa ao lado não ouviu. Ela ouviu vagamente algumas palavras. Quem é ele? E começou a conjecturar. Será que Shen Youvei tem conhecidos no exército? Esta cena estava exatamente no ponto cego da câmera.